Vamos continuar ainda a nossa meditação na Epístola aos Filipenses, capítulo 1, e ainda os mesmos versículos 12 a 14. Filipenses, capítulo 1, os versos de 12 a 14. Diz assim o texto: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra e a exposição dela. Irmãos, na quinta-feira passada, nós vimos porque o apóstolo Paulo não se deixou levar pelo desânimo, não permitiu que desânimo tomasse conta do coração dele, apesar dessa situação aflitiva em que ele se encontrava, preso. E ele nos diz aqui que tudo aquilo que acontecia com ele, que estava acontecendo com ele, por outro lado, contribuía para o progresso do Evangelho. Então, nós vimos, na semana passada, que o apóstolo Paulo não murmurou, não se queixou, não questionou a Deus, não ficou se perguntando por que isso está acontecendo comigo, mas a questão dele, básica, era como isso afeta o Evangelho. Então, Paulo tinha essa aguda preocupação não com a sua própria vida, mas com o Evangelho de Cristo. Paulo não tinha aquela preocupação natural do homem decaído, aquela preocupação exagerada consigo mesmo que frequentemente torna a nossa vida muito miserável, digamos assim. Paulo, ele dizia, eu sou um cidadão do reino dos céus. Não sou eu que importa, o que importa é o reino. E talvez a gente possa dizer, o que importa é o rei. E, irmãos, partindo desse ponto e desse pressuposto, dessa base, desse alicerce, não sou eu o que importa, mas o que importa é o reino e o rei, é que eu vou fazer a pergunta aos irmãos hoje. Como que um cristão deveria se conduzir nessa vida? E eu vou acrescentar ainda mais um ponto. Como que um cristão pós-milenista deveria se conduzir nessa vista? A vida à vista de tudo isso. Como que essa convicção exposta aqui pelo apóstolo Paulo deve afetar o caráter e a conduta do cristão, e eu ainda digo, do cristão que é pós-milenista. Veja, por exemplo, o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, verso 25. Ele diz assim: porque convém que ele, Cristo, reine até que haja posto todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés, ou debaixo de seus pés. Então o apóstolo Paulo está expressando aqui nesse versículo 25 do capítulo 15 de 1 Coríntios uma confiança escatológica. Então o apóstolo Paulo nos mostra aqui uma escatologia bíblica vitoriosa. E isso porque ele mantinha todo o Evangelho, desde o princípio até o fim, como o norte da vida dele, como norte, como base. E ele reconhecia que o Evangelho, por natureza e por poder, é transformador de vidas. A gente vê isso em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. É por isso, irmãos, que eu acho que mais claramente os pós-milenistas, eles afirmam que os ímpios, eles não podem produzir uma sociedade boa, e que a chave para renovação da sociedade é a regeneração individual, é a transformação individual. Nós não podemos perder de vista nas nossas discussões por aí, que essa é a chave, é o poder de Deus para a transformação das vidas, o poder de Deus para a transformação de vidas individuais que, por sua vez, vão formar uma sociedade transformada. Então,
os pós-milenistas, eles creem que Deus chama os seus filhos para exercer esse domínio sobre a terra, pela proclamação do Evangelho de Cristo. Então, o pós-milenista, eu creio, tem mais obrigação, mais ainda do que o pré, né, ou do que o A, de prestar atenção, de se envolver, de promover o evangelismo em todos os aspectos, o evangelismo pessoal, o evangelismo, como diz Jesus, né, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, o evangelismo mundial. Então, sem essa ênfase, sem esse pressuposto, sem essa paixão, eu creio que nós não podemos dizer que nós entendemos o pós-milenismo como deveríamos entender. Ou seja, nós não somos ainda pós-milenistas de verdade. E, relacionando a isso, então, eu creio que nós podemos dizer que os pós-milenistas, eles devem demonstrar um grande zelo evangelístico e um grande envolvimento missionário, né? A Bíblia tem descrições grandiosas da expansão do reino de Deus. O Mateus leu um salmo que, de certa forma, fala sobre isso. Nós temos, por exemplo, o Salmo 72, eu vou ler só os versos 17 e 19 que eu transcrevi aqui. Subsista para sempre o seu nome, o nome do Messias, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Então, o pós-milenista pensa nesses termos, né? Ele pensa sobre como a terra vai se enchendo cada vez mais da glória do Senhor, e nós podemos dizer, ou concluir, como que essa terra vai se encher mais e mais da glória do Senhor se nós não nos envolvermos nesse trabalho, nessa tarefa, né? Eu tirei aqui uma estatística. Vou citar aqui alguns países: Singapura, Noruega, Finlândia, Nova Zelândia, Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul e Brasil. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quais desses países envia um ou mais missionários por igreja? Entenderam aqui a pergunta? Vamos supor, o Brasil tem 60 mil igrejas. Então, se tem 60 mil igrejas, se for enviar um missionário por igreja, deveria haver 60 mil missionários brasileiros. Coreia do Sul. Qual outro que vocês acham que envia um ou mais missionários por igreja? Brasil? Só Singapura. Só Singapura, né? A média dos outros países é 0,1 missionário por igreja. 1/10 de missionário por igreja. Então, nós vemos aqui que talvez a gente possa dizer que, em potencial, o potencial das igrejas para enviar missionários ainda é extremamente pequeno, quase nulo, quase zero. E as igrejas reformadas também estão incluídas nesse quadro, né? A Igreja Presbiteriana Ortodoxa dos Estados Unidos tem centenas de igrejas, centenas de congregações. Sabe quantos missionários ela tem? 15 missionários, né? Então, se nós não tivermos zelo missionário, né, a terra se encherá da glória, do conhecimento da glória do Senhor, vai ser, digamos assim, alongado, mais demorado, né? Se não houver zelo por missões, não haverá recursos para missões. Vou citar aqui o Bibi Warfield. A fé reformada
é o cristianismo na sua forma mais pura. Somente ela é capaz de prover o poderoso fundamento doutrinário que tanto motiva e sustenta os esforços missionários. Nós precisamos ver isso na prática. Nós precisamos orar para que Deus desperte a sua igreja, desperte a mim, nos desperte mais e mais para esse aspecto. Se de fato a fé reformada, como diz o B.B. Warfield, que é o cristianismo na sua forma mais pura, o que nós devemos fazer? Orar e sustentar e nos envolver com missões para que mais e mais essa fé seja espalhada pela terra. Então, irmãos, eu penso que na prática as igrejas reformadas é que deveriam ter a proeminência, né, em evangelismo e missões. Mas não é isso que está acontecendo. E por quê que isso não está acontecendo? Eu não tenho a resposta, mas existem algumas frases que me preocupam. Por exemplo, a igreja que não evangeliza é inútil. Inútil para Cristo e inútil para o mundo. Então, mais do que ninguém, os cristãos reformados e os pós-milenistas deveriam se envolver nessa tarefa, mais ainda porque nós cremos que ela não pode deixar de ter sucesso. É inevitável que ela tenha sucesso. Não é assim que nós cremos? No sucesso dessa obra? Então, mais do que ninguém, a gente deveria se envolver nela, né? Isaías, entre muitos, né, ele afirma com muita confiança exatamente essa frase que eu gosto de repetir: a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, essa é a nossa confissão. Essa deve ser a nossa confissão. E essa confissão precisa ter resultados práticos. Tiago diz isso, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, há algumas perguntas aqui que eu coloquei. Nós oramos pelos eleitos que ainda não estão convertidos? Nós contribuímos financeiramente? Essas contribuições refletem realmente o nosso compromisso com o avanço do Evangelho? Nós gastamos tempo, muito tempo, irmãos. E eu acho que eu digo isso com relação aos homens, né? Não sei as mulheres. Eu acho que as mulheres são mais calmas nesse ponto. Mas os homens, e a gente vê, nós gastamos muito tempo debatendo com aqueles nossos irmãos que não são reformados, né? E o tempo que nós gastamos é o mesmo que nós gastamos falando de Cristo a outras pessoas. Nós realmente temos paixão pelo evangelismo e pelo discipulado, paixão pela conversão das nações. É a primazia do evangelho que nós temos na nossa mente. O pós-milenista crê que as dimensões do reino, elas vão se tornar cada vez mais e mais públicas e visíveis. E nós também cremos que cada vez mais a demarcação entre bodes e ovelhas se tornará nítida, clara, né? A demarcação entre as trevas e a luz, entre o trigo e o joio, entre aqueles que guardam o pacto e aqueles que não guardam o pacto. Tertuliano dizia que essa demarcação era entre Jerusalém e Atenas. Agostinho dizia que era entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Então, o pós-milenista crê que ao longo da história, Deus está traçando essa linha entre aqueles que são os violadores do pacto e aqueles que são os guardadores do pacto. Nós vemos o Éden, nós vemos Caim e Abel, nós vemos Noé e o dilúvio, nós vemos Ló e Sodoma, nós vemos a Torre de Babel e os patriarcas de Israel e Egito, e em cada um desses casos nós vemos Deus traçando essa linha
né, entre os guardadores do pacto e aqueles que transgridem o pacto, e Deus formando para si um povo. Então, irmãos, às vezes nós esquecemos dessa visão cristológica, desse propósito de Deus de salvar um povo para si mesmo, e não nos engajamos nesse mundo em termos desse conflito entre luz e trevas, mas frequentemente nós nos engajamos num conflito entre luz e luz, entre ovelhas e ovelhas, entre trigo e trigo. Às vezes nós perdemos muito tempo e energia brigando, entre aspas, né, aqui discutindo, mas às vezes brigando mesmo, perdendo a paciência, debatendo sem paciência, às vezes debatendo com deselegância a respeito de certas coisas como imersão e aspersão, ou presbiterianismo ou congregacionalismo, se os batistas são verdadeiramente reformados, se o culto deve ter uma salmodia exclusiva ou não, se nós devemos celebrar o Natal ou não devemos celebrar o Natal. Então, uma consciência cristocêntrica, ela vai procurar manter aquilo que é principal, que é indispensável, como o principal e como indispensável. E as coisas adiafóricas, as coisas não essenciais, como não essenciais. Nós devemos ter uma certa tolerância com relação a essas coisas, embora nós tenhamos as nossas próprias convicções. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, ele vai nos dizer que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. O que significa desenvolver a nossa salvação? No contexto que eu estou aqui expondo aos irmãos, eu penso que é viver de forma ética de acordo com a palavra de Deus. Né? É viver teonomicamente, é ser paciente e ter humildade, é ter o amor que Jesus diz que deve ser a marca da igreja visível, é pensar em termos do evangelho e não em termos de si mesmo. Né? Então, se você é um cristão, mais do que tudo, você vai procurar, né, com todas as forças, e isso inclui também os seus recursos, né, promover a primazia do evangelho. Você vai demonstrar zelo pela evangelização, zelo por missões, e vai continuar a cultivar a cada dia essa consciência cristocêntrica dentro de você. Então, que possa ser aquilo que nós professamos com os nossos lábios, que possa se manifestar também na nossa vida, numa vida verdadeiramente transformada, uma vida que traduz a doutrina em atos, né, em atos de justiça e em atos de santidade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Pai Celeste, que essa pequena meditação, Senhor Deus, esse pequeno abrir do meu coração para os meus irmãos aqui, possa ser como uma pequena chama acesa nos nossos corações, no meu coração, no coração de cada um dos irmãos que aqui se encontram, Senhor Deus, e que essa chama cresça, Senhor Deus, no poder do Teu Santo Espírito, avivada pelo próprio Espírito, não, Senhor Deus, por um movimento carnal de nossa parte, mas um movimento espiritual produzido pelo Senhor, para que verdadeiramente produza resultados permanentes, Senhor Deus, na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso lado, dentro da nossa própria casa, no nosso lugar de estudo, no nosso lugar de trabalho, na rua onde andamos, Senhor Deus, com as pessoas com quem eventualmente temos contato, Senhor Deus, com o caixa do supermercado, com o frentista do posto de gasolina, com as pessoas que cruzam por nós, Senhor Deus, nas ruas e às vezes pedem uma informação, que em todos os momentos, Senhor Deus, possamos pensar de forma cristocêntrica, Senhor Deus, e de forma a procurar ganhar, Senhor Deus, aqueles que são eleitos desde a eternidade para o Senhor. Que assim seja, Senhor Deus, na nossa vida particular, na vida comunitária da nossa pequena igreja aqui, e que, acima de tudo, pensemos, Pai, que todas essas coisas redundam, Senhor Deus, para a glória do nome de Cristo, que morreu e que morreu para ganhar para si mesmo, para o Senhor,
um povo de propriedade exclusiva, um povo, Senhor Deus, que é chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as virtudes daquele, Senhor Deus, que nos salvou. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém.